Olá, mestres e servos de verdade, e hoje vamos falar sobre o iceberg das lendas arturianas. Eu sou a Dark Arcade e olá, pessoas! O normal aqui no YouTube é alguém pegar uma imagem já feita com detalhes desconhecidos sobre um assunto em particular e explicá-los. Esses vídeos servem para mostrar o quão obscuro pode ser alguns elementos de alguma franquia, a ponto de que até mesmo os fãs mais entusiasmados não conhecem totalmente. Eu trago a vocês o meu próprio iceberg das lendas arturianas, porque o negócio é louco. Porém, antes de começar, preciso separar algumas coisas. Aqui, nesse vídeo, eu só estou adicionando aquilo que é considerado pelos estudiosos das lendas arturianas como canônico, ou seja, o que vem desde o Mabinogion até o final do ciclo de Lancelot, ou seja, o século XIII para trás. Logo, histórias que foram criadas posteriormente ou são reconhecidas pelas massas como canon não serão consideradas, apenas aquelas de origem do século XIII para trás. Tendo tirado isso da frente, vamos começar. Na parte superior, o que todos conhecemos tem o que é conhecimento geral do público, e a parte mais rápida desse vídeo, eu creio. Rei Arthur. O que se tem para dizer desse cara? Arthur é o lendário rei da Bretanha, criado pelo mago Merlin, puxou a espada da pedra, que o tornou o rei escolhido. Uniu a Bretanha, lutou contra os invasores, aquele exemplo de rei bondoso que são colocados em histórias infantis. O rei que vai à guerra e luta ao lado de seus homens. Merlin, tão famoso e referido quanto o próprio Arthur. Merlin é um dos mais famosos magos da literatura, arquétipo do aspecto do mago com sua barba branca, amplo conhecimento sobre os mistérios do mundo e sempre um guia e nunca o herói da história. Lancelot, o cavaleiro mais famoso da Távola Redonda, o ápice do que se imagina de um cavaleiro, honrado, forte, corajoso e indomável. O cavaleiro que luta pelo rei, protege os fracos e nunca falha em suas missões. Guinevere, rainha de Arthur e a mulher mais bela do reino, às vezes a donzela indefesa, às vezes uma salvadora de cavaleiros feridos e interesse amoroso proibido de Lancelot. Mordred, cavaleiro rebelde que enfrentou o rei Arthur e derrubou Camelot, traiçoeiro, invejoso, ambicioso pelo poder. Morgana, mãe de Mordred, inimiga de Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, uma feiticeira poderosa capaz de rivalizar com Merlin, cheia de planos cruéis e manipuladora. Excalibur, a lendária espada do rei Arthur, provavelmente a espada com o nome mais reconhecível no mundo. Camelot, castelo onde Arthur e seus cavaleiros se reuniam. Chegando ao topo do iceberg, começamos a falar algumas coisas que o público geral não sabe. Agora estamos realmente tocando o topo do iceberg, porque antes ainda era só o céu, para falar a verdade. Tristã e Isolda, o conto de drama que deu origem a Romeu e Julieta, o conto desse casal trágico que existia no mesmo período do rei Arthur e foi assimilado aos contos e Tristã e Isolda tornaram-se parte das lendas do rei Arthur. Avalon, a terra encantada das fadas, algo próximo ao paraíso, local guardado pela Dama do Lago e o local de origem da Excalibur. Às vezes Morgana se torna rainha dessas terras. Gawain, sobrinho de Arthur, cavaleiro orgulhoso e corajoso, conhecido principalmente pela história Gawain e o Cavaleiro Verde, que resume sua primeira grande aventura. Porém, ele também participa de muitas histórias, geralmente servindo de degrau para novos cavaleiros como Lancelot, Tristan, Percival e similares. Gawain também é responsável por incitar a caça ao cálice sagrado. Percival, um dos cavaleiros a ir na demanda do cálice e às vezes retornando com ele, mas também por participar ativamente durante os últimos dias de Camelot, confrontando Mordred e suas maquinações diretamente. Dama do Lago,
uma mulher misteriosa que às vezes é uma fada, às vezes humana, uma criatura envolta de mistérios. Aparece em muitos contos e lendas, sendo mais popular a entrega da espada Excalibur para Arthur e, posteriormente, a recuperação da mesma. Cálice sagrado. O cálice usado por Jesus na Santa Ceia e que posteriormente teria sido usado para coletar o sangue de Cristo durante a crucificação. O cálice fez seu caminho de alguma forma até a Bretanha durante o Pentecostes. Foi avistado pelos cavaleiros da Távola Redonda que, devido a Gawain, decidiram ir atrás dele. Cavaleiro Negro, uma figura constante nos contos de Rei Arthur, especialmente durante o ciclo de Lancelot. Quase todos os cavaleiros da Távola Redonda confrontam um cavaleiro negro em algum momento de sua vida. Arthur foi o primeiro personagem a confrontar um cavaleiro negro dentro das lendas e foi derrotado em seu primeiro desafio. Agora vamos entrar na água e começar com coisas que a maioria das pessoas não conhece. Morgause. Ela é irmã de Morgana e Arthur, por vezes assimilada ao personagem de Morgana. Às vezes até ela substitui a própria Morgana. Morgause é, pela tradição mais antiga, esposa do rei Lot e mãe de Gawain, Agraven, Gaheris e Gareth. Enquanto Morgana, por sua vez, se casa com o rei Úriens, ou não se casa com ninguém, literalmente. Morgause geralmente é retratada como uma mulher astuta, manipuladora, liberal em seus relacionamentos e tendo algum conhecimento de feitiçaria. Não é anormal que ela seja mãe de Mordred. Às vezes só de criação, às vezes mãe biológica. Galahad, personagem central da demanda do Graal e maior exemplo de Gary Stu que você pode encontrar na literatura clássica. Nem Beowulf era tão exagerado. O cavaleiro perfeito, todos amavam ele, itens mágicos caíam na mão dele quando ele mais precisava, capaz de curar maldições seculares com um simples toque e arrebatado ao final de sua jornada. Algo peculiar em toda sua pureza e o fato dele ser filho de Lancelot com Elaine, enquanto este pensava que ela era Guinevere. Falaremos disso mais em breve. Gareth, irmão mais novo de Gawain. Diferente da maioria dos cavaleiros da Távola Redonda, que foi indicado por uma figura proeminente, rei ou mago, ou mesmo entrou para o grupo por ser extraordinário, Gareth entrou na Távola Redonda pelo seu próprio esforço, fingindo ser um criado, servindo na cozinha, sob as orientações de Kai e eventualmente conquistando seu lugar como seu próprio esforço. Bainha da Excalibur. Enquanto a Excalibur é a famosa espada do rei Arthur, a minoria das pessoas sabe sobre a bainha de Excalibur. O que é extremamente engraçado, pois na própria introdução Merlin diz: Arthur, a espada é magnífica, porém a bainha também é encantada. Ela protege seu portador e esse nunca sangrará. Ou seja, a bainha protege seu protetor e mesmo que Arthur considere que a bainha era uma forma de trapaça e estava satisfeito apenas com a espada, Merlin o advertiu para manter o maior cuidado com a bainha. A bainha foi eventualmente roubada por Morgana e perdida, após Arthur matar seu amante Acolon. E falando em diamantes, infidelidade. Um tema comum em todos nos contos do rei Arthur é a infidelidade. Enquanto a maioria do público geral conhece apenas a parte superficial de Lancelot, a minoria lembra ou sabe que Lancelot tinha um desejo por Guinevere. E esse desejo chegou à beira de ser realizado múltiplas vezes em diversos contos. Guinevere traiu Arthur com Lancelot por muito tempo durante o final das lendas. Morgana casa-se com Úriens e tem um caso com seu filho Acolon. Filho dele, né? Não dela. Arthur trai Guinevere com Morgana, Morgause e outras mulheres ao longo de suas aventuras, com todas essas infidelidades culminando em consequências sérias para os envolvidos, exceto Morgause. Ela só se ferrou depois que Lot morreu, porque o casamento deles era meio que aberto. Fazer o quê, né?
Fase 2. A Revolta dos Reis. Diferente do que a maioria imaginava, após Arthur tirar a espada da pedra e ser consagrado rei, a minoria dos reis e menores e nobres aceitaram a situação. Alguns reis foram convencidos de forma mais simples, como Ban, que não queria que Arthur fosse um rei, pois ele não era um cavaleiro. Mas aí Arthur pediu que Ban o consagrasse cavaleiro e aparentemente isso foi o bastante. Outros, como Lot, se revoltaram, a princípio, porém, após pouco conflito, aceitaram a liderança de Arthur. Já outros tiveram seus títulos e terras confiscados por Arthur, como Pelennor. Cavaleiros reféns. Aproveitando que eu estou falando da Revolta dos Reis, outra coisa que a maioria não deve saber é que muitos dos cavaleiros de Arthur, na verdade, podem ser considerados reféns de guerra. Gawain, Lamorak e outros cavaleiros são filhos de reis derrotados por Arthur. Com os filhos servindo a Arthur e estando ao alcance dele o tempo todo, os reis menores não podiam se rebelar abertamente sem colocar seus filhos em risco. Embora você nunca vai encontrar nas lendas que o Arthur ameaçando os filhos dos reis menores. A possibilidade sempre existiu. Mas que, na verdade, na Idade Média, tratar bem o sequestrado, se você fosse um nobre ou um rei, era muito importante. Quase ninguém na Inglaterra e na França praticava isso, mas na Alemanha era altamente praticado, e esse era o correto, da etiqueta do sequestro de outro nobre. Pendragon. O nome Pendragon normalmente é perdido nas tradições mais modernas, como do conto arturiano. Remete ao Mabinogion, a base de origem do rei Arthur e seus cavaleiros. Ele vem do país de Gales e significa literalmente cabeça de dragão. Um título dado ao senhor de guerra de Gales. O senhor de guerra de Gales não era um rei, mas sim um líder militar emergencial, por assim dizer. Sua função era unificar os exércitos sobre sua bandeira em caso de invasões inimigas, ou para invadir outros territórios inimigos, especialmente a Irlanda. Arthur carrega esse título das lendas antigas e posteriormente ressurge como seu sobrenome. A espada na pedra. Algo que algumas pessoas podem perceber enquanto andam pelas lendas arturianas, Arthur vira um rei tirando a espada da pedra e ganha Excalibur da Dama do Lago. Qual é a verdadeira Excalibur? A verdade é que a espada da pedra não possui um nome originalmente, não Caliburn. Não é o nome da espada na pedra e é apenas a tradução da espada de Arthur nas lendas do Mabinogion. Caledfilch. Oh, gaélico, gaélico. A espada na pedra é quebrada em algum momento durante a guerra contra os saxões, ou durante o primeiro confronto contra o Cavaleiro Negro, que posteriormente levaria Arthur a conseguir Excalibur. Ainda mais fundo. Agora começam as histórias menos conhecidas e os nomes mais estranhos. Rei Uther, pai de Arthur, grande rei antes dele, mas às vezes o segundo grande rei da Bretanha. Ou terceiro, considerando Vortinger. Mas vamos chegar nele depois, agora Uther. Conhecido por aqueles que realmente conhecem a origem do Arthur. Uther se apaixonou pela mulher do duque da Cornualha, Gorlois. Coitado do cara, ele já era duque de algum lugar e algo ruim iria acontecer com ele. Se bem que originalmente corno não significava o que significa hoje. Enfim, eu tô me desviando. Piadas à parte, Uther pede ajuda a Merlin para conquistar Igraine. Ele aceita em troca de ficar com o fruto da união dos dois, ou seja, o filho deles. O Edelma de Rumpelstiltskin, disfarçando de Uther de Gorlois, o mesmo invade o castelo de Gorlois enquanto ele está fora e se deita com Igraine. Safado! Na manhã seguinte, Gorlois aparece morto e a razão varia. Às vezes ele é atacado por invasores, às vezes é morto por ordens de Uther. Após a morte de Gorlois, Uther toma Igraine para si. Igraine dá à luz a Arthur e Merlin leva ele embora. Uther morre pouco tempo depois. A Profecia dos Dragões. Se você
Já se perguntou que diabos é o dragão vermelho de Gales? Então eu vou lhe contar a versão cristã da origem do Merlin. Vortinger, o grande rei da Bretanha, queria erguer um castelo, mas ele sempre era derrubado por um terremoto. Os magos do rei disseram que ele deveria sacrificar uma criança para apaziguar a terra. Não estava funcionando muito bem, até que certo dia pegaram uma criança de um mosteiro com freiras. Aparentemente, o garoto era filho de um íncubus e uma princesa, ou uma freira, pode variar. O menino poderia se tornar o próximo anticristo, mas ele foi batizado, agora ele é do bem. Mas manteve seus poderes mágicos. Ao ouvir que seria sacrificado, ele falou que sabia como resolver o problema do castelo. Vortinger, que já não estava lá muito satisfeito com seus magos, permitiu que Merlin falar. Merlin explicou que ele deveria cavar um fosso no mesmo e o mesmo fez. Depois de algum tempo cavando, ele foi revelado 2 dragões lutando, um branco e outro vermelho. E o resultado da luta dos dragões varia. Porém, o conceito é sempre o mesmo. O dragão branco representa os saxões e o vermelho representa os bretões. Ou, para ser mais específico, a vinda de Arthur. Merlin se tornou mago e vidente de Vortinger por algum tempo. Mirdim. Falando do Merlin, vamos falar sobre o primeiro nome de origem do Mabinogion. O nome original de Merlin é Mirdim. Ele foi substituído por Merlin porque a maioria dos livros do rei Arthur foram transcritos para o francês e Mirdim lembrava muito a palavra francesa para merda. Ah, latinas! Então, trocaram para Merlin. Aqui no Brasil também ficaria, vocês sabem. Outras coisas passaram por essa tradução, incluindo Camelot, Guinevere e muito mais. Voltando para Mirdim, ele primeiro aparece nos contos do Mabinogion sobre a alcunha de Taliesin, um jovem que veio a se tornar um semideus após um evento similar ao conto de Fionn. Ele veio a se tornar um bardo errante, que ajudava aqueles em seu caminho. Essa versão de Merlin não tinha os traços que conhecemos do Merlin tradicional, sendo geralmente retratado como um belo jovem errante. Sua versão mais medieval surgiu no estudo dos reis da Bretanha, onde o Mirdim é mencionado como um vidente, louco que previu muitos dos eventos que ocorreriam na Bretanha. Mirdim também parece ser um título transferido para os grão-druidas da Bretanha, o que explicaria sua aparição em muitos poemas antigos, geralmente associado a um druida, e quase sempre os nomes dos druidas variavam, fora Taliesin. Arthur versus Roma. Em contos menos medievais, as lendas arturianas ocorrem nos últimos dias de Roma. Após pacificar toda a Inglaterra, à força, emissários de Roma retornam à Inglaterra e dizem que o regente da Bretanha, Arthur, deveria pagar tributo a Roma. Olha a ousadia! Arthur manda os mensageiros embora e avisa que vai levar a guerra a Roma. Arthur deixa Camelot sob os cuidados de Mordred e leva consigo alguns de seus cavaleiros, deixando a Inglaterra e avançam contra o continente. Após muitas batalhas, Arthur estava a poucos passos de chegar à capital de Roma e de ter uma vitória absoluta, porém, nesse mesmo momento, mensagens sobre a traição de Mordred chega e Arthur e seus exércitos são forçados a retornar para a Inglaterra. Bom, pelo menos foi diferente do Vercingetorix, que simplesmente deixou o César tentar entrar na cidade. Morgana do bem? Como mencionado anteriormente, Morgana nem sempre foi a antagonista, mesmo antes do ciclo Lancelot, quando ocasionalmente ela assimila Morgause a seu plot, que é maligna de verdade. Ela tinha sua rivalidade na Távola Redonda, mas ela estava mais para uma figura antagonista para Guinevere, e não para Arthur. Tudo começou de forma mais peculiar possível. O que ocorre é que Morgana não tinha marido ou interesse em se casar.
E com isso, e o fato de que 99% dos cavaleiros do Arthur são homens extremamente bonitos, Morgana tinha muitos casos com muitos rapazes atraentes, e isso incomodava Guinevere, fosse por inveja ou moralidade. Honestamente, não me importo muito. E por conta disso, as duas ocasionalmente trocavam farpas, sendo o caso do Cavaleiro Verde uma tentativa não muito brilhante de Morgana de matar Guinevere de susto. Porém, ainda nos contos mais antigos, Morgana permaneceu como uma figura que tinha mais inimizade por Guinevere, dando suporte a Arthur. Em variantes do conto do Tristan e Isolda, como por exemplo, Morgana se tornou duquesa da Cornualha e forneceu itens mágicos para Tristan que exibiam a infidelidade de Lancelot e Guinevere nos torneios em que ele participava. Ela constantemente tenta revelar a Arthur sobre o caso de Guinevere e Lancelot. Porém, nessas mesmas lendas, também é comum que Morgana e Arthur tenham romance proibido, já que ambos são meio-irmãos. Se voltar ainda mais atrás, Morgana é associada a Morrigan, deusa da guerra, e às vezes esposa de Arthur, nesse caso, não tendo ligação de sangue. E é claro, ela é uma das figuras a vir resgatar o corpo de Arthur após a Batalha de Callan. Arthur não é um santo. Enquanto na visão geral Arthur parece como um santo, existe uma série de atos que eram considerados errados, até mesmo nos estandartes da época, que tornaram Arthur mais humano. Arthur era rápido de irritar quando contrariado com frequência e era bastante descuidado se provocado, caindo em armadilhas óbvias mais de uma vez. Embora sábio como um rei, ele, por vezes, se provou ingênuo diante de adversários mais astutos. Em muitas versões da história, Arthur possui um amor incestuoso por Morgana, mas não por Morgause. É relevante separar essa parte. Arthur teve relacionamentos carnais com outras mulheres, enquanto casado com Guinevere. Algumas contra sua vontade, mas outras não. Deus da guerra Bedwyr. Nos antigos contos celtas, Bedivere, ou melhor, Bedwyr das faces perfeitas, era conhecido como um dos 3 mestres em armas de Arthur. Era o cavaleiro mais forte de Arthur, mesmo possuindo apenas um braço. Ele era comparável a 3 cavaleiros e também era o mais rápido de todos os cavaleiros, podendo se mover à velocidade de um relâmpago. Matou vários gigantes sob as ordens de Arthur e adquiriu a alcunha de Deus da Guerra em relação ao líder dos deuses, que também não tinha braço. Líder da Tuatha de Danann, deuses irlandeses. Merlin está vivo. Merlin nunca faleceu. De acordo com os contos, Nimue, uma jovem e bela dama, chega a Camelot e atrai a atenção de Merlin. Em algumas histórias, Merlin é um velho tarado de anime, em outras, Nimue é enviada de Morgana ou Morgause para tirar o velho do caminho. Em todo caso, Nimue tira Merlin de Camelot e se torna sua aprendiz. Após aprender tudo que podia com ele, Nimue engana Merlin e o prende em uma árvore ou numa pedra. Mais comum numa árvore. 3 Yvains. Existem 3 personagens com o mesmo nome, Yvain, e todos são cavaleiros de Arthur. Yvain, o Cavaleiro do Leão, que deriva de Owen, dos contos antigos, e por isso prefiro chamá-lo apenas como Owen. Yvain, o Bastardo, que é filho de Urens, que também é pai de Owen, que se torna uma situação ainda mais ridícula. E Yvain, das Mãos Brancas. Esse não tem ligação com o rei Urens, embora seja conhecido do Owen. 6 Elaines. Se achou que 3 Yvaines era pouco, então que tal 6 damas com o mesmo nome? Os contos arturianos têm um total de 6 Elaines. Elaine de Astolat, também conhecida como Elaine a Bela ou Elaine Clara, é a donzela que se apaixonou por Lancelot. Ela enganou Lancelot e, se passando por Guinevere, teve Galahad com ele. Elaine de Benoic, esposa do rei Ban, às vezes mãe de Lancelot, morta durante a invasão do reino de Ban.
Elanne de Corbenic, a Dama do Cálice, às vezes se mistura com a mãe de Galahad, geralmente é filha do rei Peles. Elaine de Garlot, filha do meio de Gorlois e Igraine, e irmã de Morgause, Morgana e Arthur. Se casou com o rei Nentres e teve Galeshin e Elaine a jovem. Ela, a irmã quietinha, que ficou de boas em seu próprio reino, cuidando da própria vida. É sugerido que ela sabe magia. Só isso. Elaine de Listenoise, filha do rei Pelinor. Se matou quando Pelinor ignorou seus pedidos de ajuda quando seu amado estava mortalmente ferido e morrendo com ele. Atualmente, ela e Elaine a Branca são a mesma pessoa em muitos contos atuais. Elaine a Jovem, filha de Elaine de Garlot, geralmente se apaixona por Perceval. Ciclos de história. Os contos arturianos se dividem em ciclos. Esses ciclos são grupos de histórias criadas dentro de um determinado período e condensados. Logo, as histórias contidas no Mabinogion são geralmente referidas como o ciclo pré-cristão ou ciclo celta. Os contos pré-medievais são geralmente classificados como ciclos de Merlin ou Vulgata, e os ciclos modernos são conhecidos como ciclo de Lancelot ou pós-Vulgata. Cada ciclo também é notável por seu foco narrativo. As histórias do ciclo de Merlin geralmente possuem um foco mais militar, místicos com mais foco em grandes eventos do mundo, enquanto os ciclos de Lancelot geralmente se concentram em um cavaleiro e sua aventura, geralmente incluindo romance. Não é normal que elementos de um ciclo sejam totalmente opostos ao outro. A ponta do iceberg. Hongomiriad, a lança de Arthur. Enquanto sempre presente nas imagens da Batalha de Calais, raramente mencionada por nome ou lembrada pela maioria do público, seu nome significa lança cortante, e ela remete dos contos do Mabinogion, sendo um dos muitos tesouros do Arthur. A lança teria sido criada por um ferreiro chamado Griffin, para o pai de Arthur, e encontrando seu caminho para Arthur após a morte do mesmo. A lança era a única arma a ser capaz de provocar dano ao javali demoníaco Tishur. Não sei ler isso daí, não. Ela raramente é mencionada no ciclo de Lancelot. Caval e Lamihei. Arthur tinha muitos animais na tábua redonda. Os mais famosos, mesmo que não seja por nome, são Caval, seu cão de caça, e Lamihei, sua égua. Caval é um cão de raça desconhecida. Pertence ao bando dos cães encantados de Gales, que nunca parariam de caçar seu alvo, não importa o que ocorresse. Caval era o mais forte e bravo dos cães, sendo guiado por Bedivir para a caçada final contra o javali demoníaco. Ele foi o único cão capaz de sangrar o javali durante a caçada. Ele teria pisado com uma tamanha força numa rocha que deixou a marca de sua pata na rocha. Lamihei, por sua vez, era uma égua única, sendo uma das posses mais preciosas de Arthur. A égua é considerada a mais rápida, capaz de passar pelas montanhas e rochedos com a velocidade de um cavalo normal, cavalgando pela relva. Não teme nenhum outro animal ou monstro, detentora de grande inteligência. Um de seus feitos inclui entrar numa caverna escura e resgatar 2 cavaleiros feridos pela bruxa, muito negra, filha da bruxa muito branca. Parece piada, mas é verdade. É o título das 2. Arthur ganha outro cavalo de Morgana. Seu nome varia bastante e às vezes não tem nome. Ele fora encantado para carregar Arthur para longe e derrubá-lo. Depois de concluir sua missão, o cavalo, pelo jeito, ficou com a consciência pesada e retornou para Arthur, para ajudá-lo em seu duelo contra Colomb. Gawain também tinha um cavalo especial chamado Gringolet, que ele adorava muito. Ele se destacava por sua pelagem peculiar e orelhas vermelhas.
Quando o cavalo foi morto por inimigos de Gawain, ele entrou em Berserker e ninguém parou até que estivessem todos mortos. Gawain nunca mais duelou a cavalo depois disso. Oh, não culpo não. Ele gostava muito do cavalo. Era fofo. Falando de animais em Camelot, um dos não tão conhecidos é o leão de Owen. Owen, ou Ivain, mais famoso, mas vamos chamá-lo de Owen, por razões que farei bastante relevantes no futuro, foi filho mais novo do rei Uriens, às vezes filho de Morgana, às vezes não. Ele foi um cavaleiro que se originou numa Mabinogion e retornou apenas no final dos contos arturianos com o nome de Ivain. Ele passou por uma aventura onde encontrou 2 leões sendo atacados por uma serpente gigante ou um dragão, varia. Ele mata a serpente e parte, porém o leão macho se une a ele em suas aventuras e vira seu parceiro. Juntos, eles derrotam vários cavaleiros e até mesmo um gigante. O leão, infelizmente, nunca recebeu um nome que eu tenha encontrado. Besta questionadora. Inimigo da linhagem de Pelennor. Essa fera com cabeça de serpente, corpo de leopardo, cascos de cavalo, obviamente a interpretação errônea de alguém de uma girafa. Tal como o Behemoth da Bíblia é só um hipopótamo, o dragão do Jorge provavelmente era um crocodilo. Em todo caso, a besta questionadora é o resultado de uma maldição que caiu sobre a linhagem de Pelennor, devido a um erro causado por eles, ou no passado. Agora, a fera provoca danos no território de Pelennor. Pelennor nunca conseguiu derrotar ou capturar a besta questionadora. O cavaleiro a realizar esse feito foi o Palamedes. Outros monstros. Embora nos ciclos de Lancelot a maioria dos inimigos dos cavaleiros da Távola Redonda sejam reis malignos, cavaleiros desonrados e magos cruéis, eles também enfrentavam muitos monstros. Dragões eram comuns, como esperado. Gigantes eram inimigos comuns durante o Mabinogion. Nunca vou acertar o nome desse javali. O javali demoníaco foi um dos grandes desafios dos contos antigos. Serpentes gigantes também eram inimigos decorrentes, assim como casuais inumanos variados. Bruxas, que não se referem a mulheres que praticam magia e sim criaturas sobrenaturais que normalmente se assemelham a mulheres monstruosas com dons mágicos inatos, embora elas também às vezes acabassem criando alguns cavaleiros extraordinários elas mesmas. Um dos menos conhecidos provavelmente foi o Catpalug, uma fera presente numa história criada pelos franceses para ridicularizar o rei Arthur, atribuindo sua morte a uma criatura que se assemelhava a um gato. Posteriormente, o gato foi transformado num monstro digno e morto por Kai. Alguns dos estudiosos acreditam que essa história teria sido criada com o intuito de promover um rei francês que também tinha uma ordem de cavaleiros. Mas quem sou eu para dizer isso, né? Charlinho. Fundo. Chegamos ao fundo. Arthur vive! Uma das coisas que muitos interpretam erroneamente é que Arthur morre na Batalha de Calã. Embora essa seja a conclusão lógica, a realidade é que a lenda deixa claro que ele foi ter seus ferimentos tratados em Avalon e que, no momento maior de necessidade da Bretanha, ele retornaria para salvar o povo. Esse é um reflexo do final das lendas de Arthur no antigo Mabinogion, onde ele e sua corte se retiram para o Cid e são colocados em sono para serem despertados no futuro. Cid, o domínio dos deuses e os pequenos reinos embaixo dos montes que levam ao mundo de além. Esses territórios sobrenaturais existem na antiga tradição celta. Geralmente pode ser reconhecido como o reino das fadas. Às vezes Avalon é um Cid, às vezes é um caminho para um. Tir na Nog é outro exemplo. Como mencionado anteriormente, no final das lendas de Mabinogion, Arthur e seus cavaleiros vão para um desses Cid descansar até que ele seja necessário novamente.
Deusa da soberania Gwenhwyfar. Nos antigos contos celtas, a esposa de Arthur, Gwenhwyfar, era associada à deusa da soberania, que conferia a Arthur a autoridade de governar, deusa do mesmo nome. Porém, essa autoridade poderia ser tomada por qualquer um que tomasse ela de Arthur. Medrawd, a antiga versão de Mordred, que nos contos antigos é sobrinho de Arthur, constantemente sequestrava Gwenhwyfar, e constantemente Arthur a tomava de volta, como não na Batalha de Calã. Arthur imitou Herodes. Em uma história peculiar, nessa versão da história, Arthur é um Zeus da vida que, por onde passa, faz filho nos outros e após Arthur engravidar Morgause por um acidente, Merlin prevê que o filho dele, Mordred, irá destruir o seu reino. Sem ter certeza de quem poderia ter essa criança em questão, ele ordena a todos os reis que colocassem as crianças com menos de 3 anos em um barco e as mandassem embora da Bretanha. Anos mais tarde, Mordred retorna e faz uma revolta e Batalha de Calã. Marmiados. Dependendo do mito, Arthur possui de 3 a 5 espadas. A mais popular é Excalibur, obviamente, às vezes as pessoas lembram da Espada da Pedra, e a terceira, das mais raras. E a Calibane? Calibane é só o nome da Excalibur no período do Avião. É só o nome traduzido. É verdade, tem razão. Marmiadose faz parte do ciclo de Merlin. Arthur, em seus primeiros anos de rei, é desafiado pelo rei gigante Hence. Hence possuía a espada Marmiadose, dita ter sido criada pelo próprio deus ferreiro Vulcano, a versão romana de Hefesto, e usado por Hércules, a versão romana de Heracles. Após uma tensa batalha, Arthur é vitorioso e toma a espada de Hence para si. A espada era mais poderosa e magnífica do que a própria Excalibur, e ela veio a se tornar sua principal espada, deixando Excalibur para o seu sobrinho Gawain por algum tempo. Merlin eventualmente descobre sobre essa troca e avisa Arthur a voltar a usar Excalibur, o que ele faz, deixando Marmiadose em Camelot. Falando de outros artefatos de Arthur, vamos para uma listinha consideravelmente longa da maior parte extraída do Mabinogion. A capa de invisibilidade de Arthur é uma capa mágica possuída por Arthur nos contos antigos. Ela permite ele ficar invisível. Além disso, permite a ele ver a todos, o que sugere que ele é capaz de ver aquilo que é escondido à vista normal, como fardas e similares. Car-Wenan, a adaga mágica de Arthur, cujo nome significa pequeno punho branco. Quando arremessada, ela sempre atinge seu alvo, e ela é capaz de cortar todo o mal. É com ela que Arthur é capaz de matar a Ordu, a bruxa muito preta. Ela é filha da bruxa muito branca, Orwen. Pertence à trindade de armas sagradas conferida a Arthur por Deus, qual não é certo. Diferente da lança, ela não é mencionada para além dos contos celtas. O Anel da Memória, um anel mágico que aparece na peculiar história de O Sonho de Ronabil. O anel permite a Arthur adquirir a memória de eventos passados do local onde ele se encontra. Um anel mais útil do que você imagina. Escudo de Arthur. Nos contos modernos é chamado de Prydwen, mesmo nome do navio de Arthur. Nos contos antigos, um escudo peculiar que às vezes é descrito como uma imagem de uma sereia ou da Virgem Maria se origina no Mabinogion. O escudo é capaz de proteger seu portador contra feitiços e outras condições sobrenaturais. A bandeira do dragão. Uma bandeira encantada que carrega a imagem do dragão vermelho de Gales. Ela é capaz de soprar fogo contra os inimigos. Prydwen. Um navio capaz de viajar por todos os reinos. Com esse navio, Arthur é capaz de atravessar os caminhos para os reinos nas antigas lendas celtas.
Galatine, a espada de Gawain. Adquiriu ela após devolver Excalibur a Arthur. Jura de proteção. Tecido oferecido para Gawain pela esposa do Cavaleiro Verde. Protege ele contra a decapitação. Arondin, espada sagrada oferecida a Lancelot por sua mãe, a Dama do Lago. Secasse, outro nome para a espada de Lancelot. Só isso. A espada do punho estranho. Espada amaldiçoada carregada por uma dama em sua bainha. Ela afirma que ninguém, exceto o maior cavaleiro do mundo, pode remover a espada da bainha. Originalmente foi retirada por Balin. Após a morte dos gêmeos, Merlin recuperou a espada e prendeu numa rocha e lançou no lago. A espada retornou no futuro e encontrou-se com Galahad, se tornando uma de suas duas espadas. A espada do rei Davi, a espada mais poderosa de Galahad. Teria sido a espada que o rei Davi usou para cortar a cabeça de Golias. E posteriormente foi encantada com magia do próprio rei Salomão. Comparável apenas a Excalibur e poderia destruir o mundo se fosse usado de forma errada. Távola redonda. Embora não seja um escudo como enfeite, e olha que eles tiveram a mesa também, mas enfim, a távola redonda é um item mágico de notável valor. Os que se sentam nele têm seu nome escrito em ouro, na pedra. Enquanto ele viver, seu nome permanecerá na rocha. A mesa comporta múltiplos assentos, no mínimo 12, e às vezes mais de 20. Porém, a távola possui um assento perigoso. Assento perigoso, a última cadeira da távola redonda que fica do lado oposto de Arthur. Aquele que se sentar na cadeira morrerá, a menos que seja o maior cavaleiro do mundo. Esse assento é exclusivo da demanda do cálice sagrado, pois em várias lendas anteriores a távola redonda era completa durante a reunião dos cavaleiros. Caldeirão de Dagda, precursor do cálice sagrado, primeiro objeto de busca de Arthur e seus cavaleiros. Caldeirão de Bran, caldeirão que deriva da lenda do rei gigante Bran. O caldeirão teria o poder de reviver os mortos. Após ter sido destruído em sua lenda original, Arthur e seus cavaleiros teriam conseguido reunir seus pedaços. Muitas vezes, na verdade, o caldeirão de Bran e o caldeirão de Dagda são o mesmo, mas aqui decidimos separar para ter dois objetos diferentes. Até porque as lendas variam. Caldeirão dos Bravos, um caldeirão que só gerava comida para aqueles que eram bravos e corajosos. Comida infinita. Lança sangrenta. Original dos mitos celtas antigos, associada a Peredur, pré-versão de Percival. A lança sangrenta foi a lança de um gigante que permanecia a gotejar sangue. Ela foi posteriormente transformada na lança de Longuinhos, durante a jornada de Percival em busca do cálice sagrado. Chapéu de disfarces. Criado por Merlin para ajudar Arthur a invadir o castelo do rei Ledelgrand e se encontrar com Guinevere. Arthur usou ele para se disfarçar de jardineiro, porém Guinevere descobriu seu disfarce com inteligência e os dois decidiram dar uma lição de humildade a Gawain e os outros cavaleiros. Saudade da época que ela não era uma patricinha chata. Feunal. Arco encantado de Tristã. Nunca erra seu alvo enquanto disparado. Armamento de Morgana. Um conjunto de armas e armadura e escudo encantados por Morgana para ajudar Tristã no torneio para conquistar Isolda. Todos apresentam imagens do caso de Lancelot e Guinevere e também ampliam o poder de Tristã. Carruagem de Morgana. Um item dos contos antigos. Essa carruagem é capaz de transportar seu portador para qualquer local que ele conheça. Como pode imaginar, é possuído pela Morgana. Anel de Amor. Anel encantado criado por Morgana para se livrar de Merlin. Foi confiado a Nimue. Com ele, Nimue fez com que Merlin se apaixonasse por ela. Ela usou isso para aprender todas as magias de feitiços que Merlin sabia e depois enganou o velho mago e o prendeu embaixo de uma rocha ou árvore.
Existe uma série de outros itens mágicos peculiares, como o Anel da Transmutação de Gareth, os escudos de força dourada de Lancelot, ou a peculiar espada protetora da castidade, que cortava qualquer homem que tentasse fazer aquilo em sua presença. Exceto Gawain, aparentemente. Então, para o vídeo não ficar grande demais, paro aqui. 123 cavaleiros? Enquanto a Távola Redonda geralmente comporte 12 cavaleiros, às vezes 13 contando com o próprio Arthur, o cálculo final de nomes de muitos cavaleiros do rei Arthur pode bater a casa dos 130 ou mais. Enquanto muitos nomes são meramente mencionados em contos e registros variados, podemos considerar que a grande maioria desses cavaleiros nunca chegaram a ter um lugar na Távola Redonda. Os cavaleiros donos de histórias e uma posição na tábua incluem Acolon, filho do rei Urins e amante de Morgana, morto por Arthur. Aglovale, também conhecido como Aglovale de Gales, filho mais velho de Pellinor, geralmente acaba perdendo a vida pelas mãos de Gawain por diferentes razões. Agraven, filho do rei Lot, irmão mais novo de Gawain e mais velho de Gaheris e Gareth, espião de Morgause ou Morgana. Arthur Menor, filho ilegítimo de Arthur com a filha de um cavaleiro chamado Tanas. Foi criado em segredo e eventualmente foi consagrado cavaleiro por Tristã. Serviu seu pai com honra de fidelidade até sua morte, nunca revelando a sua origem pecaminosa. Morreu após a Batalha de Callan. Balan e Balin, chamados de Les Sauvages, são irmãos gêmeos, às vezes não são gêmeos, mas são criados como se fossem, que servem a Arthur. Participam de muitas batalhas. Sua história principal inclui a conquista da espada de punho estranho, que posteriormente encontraria seu caminho para as mãos de Galahad, o assassinato de Viviane pela mão de um deles, e o confronto entre os irmãos acabaria em sua morte. Bedivere, primeiro cavaleiro de Arthur, reconhecido por retornar a Excalibur para o lago. Nos contos antigos, ele era o Lancelot de Arthur, o cavaleiro mais forte e invencível em batalha, mesmo só tendo um braço. Porém, diferente do Lancelot, não colocou um chifre na cabeça de ninguém. Pelo contrário, ajudou a gente a conquistar a mulher. Bors, o jovem, filho de Bors, o velho, pai de Eilon, o branco, às vezes sucessor de Arthur, porém geralmente ignorado nas lendas. Brunor, também conhecido como Brunor do Manto Mal Feito, cavaleiro que usa o manto de seu pai morto, irmão de Dinadan e Daniel, raramente participa de qualquer coisa fora de sua história. Cador, também conhecido como Cadorius, aparece na história dos reis da Bretanha, como responsável por criar Guinevere e pai de Constantino. Some fora de sua lenda. Caradoc, o velho, rei que se rebelou contra Arthur e depois passou a servi-lo. Pai de Caradoc, o jovem. Caradoc, o jovem, às vezes filho de Merlin, às vezes não. É um cavaleiro de Arthur que geralmente desaparece após sua própria história. Cavaleiro Verde, reencantado por Morgana, se torna imortal em troca de ter uma aparência de gigante esverdeado. Às vezes se junta à Távola Redonda de Arthur, mas raramente permanece em Camelot para a frustração de Arthur. Constantino, terceiro da Bretanha, sobrinho de Arthur e sucessor do trono ao final da Batalha de Callan. Provavelmente não foi um rei muito bom, filho de Cador. Dagonet, cavaleiro e ao mesmo tempo bobo da corte de Arthur. Por vezes, a piada do grupo. Apesar de não impressionante em combate, ocasionalmente acabava ganhando prestígio por acidente ou por ajuda de outros cavaleiros. Daniel von Blumenaf, personagem spin-off criado na Alemanha. Coloquei só porque ele conseguiu surgir ainda dentro da zona da aceitação do século XIII. Dinadan, personagem presente no conto de Tristan e La Morte d'Arthur, filho do cavaleiro Brunor, tem mais relevância que o pai. Hector, pai de criação de Arthur e Kai.
Às vezes participa da Távola Redonda e seu destino é incerto. Elian, o Branco, filho de Bors. Erec, também conhecido como Geriant, filho do rei Lac. Faz parte de seu próprio romance, que faz parte da Távola Redonda pela época. Ele tem um laço forte com Gawain. Ambos participam de aventuras juntos. Ele vem a matar e vem das Mãos Brancas. E se não for morto por Gawain, é morto na Batalha de Calã. Feirefis, meio-irmão de Percival. Ele é mulato, num período onde, obviamente, monges enclausurados em monastérios não faziam ideia de como era a aparência de uma criança nascida de um afrodescendente e um caucasiano. Eles imaginavam que era uma pessoa com vitiligo. Em todo caso, a história se envolve nele possuindo uma armadura cheia de joias e sua luta contra Percival. No meio da luta, eles percebem que são bem parecidos, descobrem sobre seu parentesco e Ferefis entra para a Távola Redonda. Por que não? Garreres, filho de Lot com Morgause, irmão mais velho de Gareth. Sua maior participação nos contos deriva da guerra de feudo entre os filhos de Lot e Pelennor. Após a morte de Lot nas mãos de Pelennor, Mordred e a Gravene mantêm um relacionamento de atrito com a Glovale e Lamorak. Porém, as coisas pioram quando Garreres descobre que Morgause estava tendo um caso com Lamorak, filho de Pelennor. Pegos no ato, Lamorak foge e Garreres acaba matando a própria mãe. Galahad, filho de Lancelot, e Elaine, filha de Pelennor. Galahad foi criado em Avalon ou em Glastonbury, não tendo ligação com seu pai, porém crescendo para se parecer muito com o pai. Ele é levado para Camelot por um padre, ou por Merlin, ou ainda pela própria Morgana. Senta no assento perigoso e vai na missão do Cálice, onde ele encontra, mas é arrebatado. Galeuhaut, rei estrangeiro meio gigante, inimigo de Arthur. Estava para vencer Arthur no combate mano a mano, mas quando viu Lancelot, abandonou tudo pela chance de virar amigo de Lancelot. Ele passou a fazer parte da Távola Redonda, ajudando Lancelot a não se envolver demais com Guinevere. Não gostava de comer peixes. Quem na Grã-Bretanha não gosta de comer peixe? Brincadeiras à parte, continuando. Galestin, filho de Elaine e de Garlotte, irmã de Arthur, e o rei Nentris. Não tem tanto destaque. Gareth, também conhecido como Beomans ou Mãos Limpas, apelido dado a ele por Kai, por ter mãos muito lisinhas. É o filho mais novo de Lot e Morgause. Entrou em várias aventuras e é um dos cavaleiros mais jovens da Távola Redonda. Gawain, filho mais velho de Lot e Morgause, Cavaleiro do Sol. Sua força é triplicada durante a manhã. Realizou muitas aventuras e é um dos cavaleiros mais fortes da Távola Redonda. Romancistas tinham o mau hábito de usá-lo como degraus para os próprios cavaleiros. Casou-se com uma dama do lago, tinham várias, o que testou algumas vezes e teve um filho com ela. Giganlen, filho de Gawain. Fora sua própria história, não aparece muito. Grillflet, sobrinho de Bedivere e Lucan. Normalmente morre para Pelennor, enquanto ele era o Cavaleiro Negro. Em outras histórias, é ele que devolve Excalibur ao lago. Hector de Maris, meio-irmão de Lancelot, filho do rei Ban. Auxiliar de Lancelot quando precisa. Roel, filho do rei Búdic, da Bretanha. Búdic? Búdica? Ok. Pai de Santo Tudual. Idiwag, também conhecido como Idog. Cord Priden, um cavaleiro dos contos antigos. Ele distorceu as palavras de Arthur para Merdraud, versão antiga de Mordred, para os dois lutarem e passou a ser conhecido como Idog, agitador da Bretanha. Ficou 7 anos em penitência após seus atos, quando recebeu o perdão de Arthur e retornou à sua posição.
É meio gigante e possui um cavalo igualmente grande, capaz de puxar e empurrar pessoas com pura respiração. Kai, irmão de criação de Arthur, se torna senescal de Arthur, basicamente um mordomo, chefe de Arthur. Ele realiza toda a administração de Camelot, guia os empregados e servos, além de tratar do dinheiro e similares. Nos contos do Mabinogion, ele era um dos 3 cavaleiros encantados de Arthur, tendo o poder de ficar maior que a mais alta das árvores, e não precisa comer ou respirar por 3 dias, e capaz de emanar calor pelas mãos do ponto de acender uma fogueira no meio da chuva. Kai é um dos grandes campeões de Arthur que fazia o papel de Gawain, sendo derrotado por novos cavaleiros como Peredur. Lamorak, filho de Pellinor. Irmão de Thor, Aglovav, Percival e Dindrani. Foi amante de Morgause e veio a ser morto por Mordred ou Gareth. Lancelot foi o famosinho do rolê, filho do rei Ban, às vezes filho da Dama do Lago. Foi levado para Avalon após o reino de Ban ser tomado. Lancelot lutou por muito tempo à beira do lago e por isso tornou-se conhecido como um Cavaleiro do Lago. Apesar do nome, ele não tem uma lança mágica. Que vergonha! Ah, e ele é francês. Lanval, inimigo de Guinevere, um cavaleiro cuja história inteira é não querer um caso com Guinevere, porque ele era bonito demais e todo mundo queria se deitar com ele. Obviamente, só aparece em seu próprio conto. Ledelgrance, pai de Guinevere, às vezes participa da Távola Redonda. Ele é o possuidor da Távola Redonda a princípio e ofereceu como dote de casamento para Arthur. Lionel, filho do rei Bors, irmão de Bors o Jovem. Acabou aí. Lucan, irmão de Bedivere e tio de Grillflet, servo de Arthur, praticamente só um mordomo. Min, um dos 3 cavaleiros encantados de Arthur, junto com Kai, nas antigas lendas celtas. Era um cavaleiro e um mago, capaz de transmutação e comunicação com os animais. Tem grande participação durante a história de Culhwch e Owen. Mordred, filho de Arthur e Morgana, ou Arthur e Morgause. Quando Arthur deixa Camelot sobre seus cuidados, tenta dar um golpe de estado e é morto na Batalha de Calan. Morien, irmão meio muçulmano de Eglovav. Owen, também chamado de Ivain, filho de Uriens, é meio-irmão de Ivain, o bastardo. Às vezes filho de Morgana, às vezes não. Cavaleiro acompanhado por um leão. Palamedes, sarraceno, filho do rei Exclabor, irmão mais velho de Safir e Seguiares, rival de Tristã pelo amor de Isolda e aquele que derrotou a besta questionadora. Pelas, cavaleiro dono de imensa força, se apaixonou por uma dama cruel e acabou quase morrendo nas mãos de Gawain. Foi salvo por uma das damas do lago que o levou para Avalon. Pellinor, rei de Listenois em Gales, revoltou-se contra Arthur e teve suas terras tomadas quando não se rendeu. Tornou-se o Cavaleiro Negro por um tempo e derrotou Arthur em combate. Posteriormente foi derrotado quando Arthur, armado de Excalibur, o venceu. Impressionado pela força de Pellinor, Arthur dá outra chance que Pellinor aceitasse a submissão, e o mesmo faz, passando a ser amigo de Arthur por anos vindouros. Ele mata o rei Lot em algum momento e é morto por Gawain. Percival, o segundo cavaleiro a ser designado para conquistar o cálice sagrado. Em algumas versões da demanda, ele é capaz de trazer o cálice para Camelot, após Galahad ser arrebatado. Nos contos antigos, ele conquista a lança sangrenta, que posteriormente é transformada na Longinus. Safir, irmão mais novo de Palamedes, foi para Camelot junto com Seguiares. Após a divisão da Távola Redonda, ele se uniu a Lancelot. Sagramore, cavaleiro mais aleatório da Távola Redonda,
Dependendo da história e do ciclo que ele apareça, ele tem origem e ligações e aventuras totalmente sem qualquer conexão. Seguiu Ares, irmão mais novo de Safira e Palamedes. Após a divisão da Tábua Redonda, permaneceu ao lado de Arthur. Thor, sem nenhuma ligação com qualquer deus do trovão. É filho do rei Ars. Foi adotado por Pelinor. Não participou da guerra de feudo entre os filhos de Lote e Pelinor. Tristan, filho de Meliodas, amante de Isolda a jovem. Urens, rei de Regend, pai de Acolon. Owen e Ivene o bastardo. Casou-se com Morgana em algumas versões. Ivene o bastardo, razão pela qual chama o Cavaleiro do Leão de Owen. Ivene é filho ilegítimo de Urien e possui sua própria história. Às vezes é mencionado em outros artigos. Morre na Batalha de Calan. Apenas para citar os mais interessantes, porque tem mais gente. Ufa! Esse vídeo foi longo. E eu quase perdi a voz algumas vezes. Bem, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E tchau! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grã-mestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no Padrinho, com sorte. Sei lá vi.